Prezados irmãos e irmãs do programa Arte Espírita em Foco, estamos aqui mais uma vez para conversarmos sobre arte espírita e hoje nós vamos conversar com vocês sobre uma narrativa intitulada História de Mestra, falando sobre a história de uma professora que trabalhava com seus alunos e tinha uma relação de carinho, de ternura em relação aos seus alunos. Como eu já comentei com vocês, a gente fala isso sempre para as pessoas que estão vendo pela primeira vez o nosso vídeo. Essas narrativas foram elaboradas por um amigo nosso chamado J. Marques, que ele tem poesias, tem contos, e essa narrativa de hoje é um conto que intitula-se História de Mestre. Então, a história é a seguinte: Damiana era uma professora de literatura que ela trabalhava numa escola pública. E vocês sabem que atualmente, já há algum tempo, a juventude não gosta muito de ler, né? As pessoas não gostam muito de ler, têm preguiça mental, acham determinadas matérias muito ruins, muito chatas. E literatura é uma delas, pelo menos na concepção daqueles alunos daquela escola. Literatura era uma matéria chatíssima e ninguém queria saber de aula de literatura. Então a Damiana, vendo a situação, ela começou a procurar uma maneira de despertar o interesse dos alunos para a sua matéria. Então ela começou a falar sobre ética, começou a conversar com os alunos sobre ética, a ética da vida, a ética do dia a dia. Ela tinha na sala um menino de 15 anos, um aluno de 15 anos, que o apelido dele era Touquinha. Ele andava sempre com uma touca na cabeça, então aí deram ele o apelido Touquinha. Aí ela tentava chamá-lo pelo nome, mas ele, tia, eu sou o Touquinha, eu não gosto desse nome que a minha mãe me deu, a senhora me chama de Touquinha. E qual era a atitude do Touquinha? Ele tinha na sala um grupo de alunos que já estavam ligados ao tráfico de drogas. Tinha alguns que eram dependentes químicos e ele vendia a droga. Ele não usava, mas ele vendia. Então ele ia para a escola com uma mochila e ficava lá dentro da sala conversando, batendo papo no celular e vendendo droga. E como a escola era refém do tráfico, quer dizer, quando tentava se fazer alguma coisa, quando tentava se impedir do garoto fazer tomar essa atitude, então lá o chefe da região ameaçava as pessoas, falava: olha, quem expulsar os meus funcionários da escola vai ter problemas. E aí acabava-se que era necessário que conviver com aquela situação. Então e esse menino era aluno da Damiana. E a Damiana, ele tentando, ver se sensibiliza os alunos para gostarem mais de leitura. Então, como eu falei com vocês, ela começou a falar sobre ética. Então, o que ela dizia? Ela falava o seguinte: sempre que nós nos rebaixamos diante da vida, tomando atitudes inadequadas, nós também nos rebaixamos diante da nossa consciência. Então nós temos algo chamado consciência dentro de nós e nós precisamos estar atentos à voz da consciência. Quando a gente vai agir, quando nós vamos tomar alguma atitude, nós temos que ouvir a nossa consciência, porque tem muitas atitudes que nós tomamos que são atitudes equivocadas e que vão rebaixar a nossa ação perante a vida. Futuramente nós teremos consequências em função dessa situação. Quando nós isso a Damiana falando com os alunos, tentando sensibilizá-los.
Então uns 2 ou 3 ainda ouviam o que ela estava falando, mas a maioria não queria saber, ficava conversando, batendo papo, e o Toquinha lá no fundo da sala vendendo droga. A turma dela era uma turma assim bem complexa. A turma da Damiana era um adolescente de 15 anos mais ou menos, a média era 15, 14 anos, eles tinham aula de literatura. A maioria não sabia interpretar texto. Quando ela pedia para escrever alguma coisa, eles não conseguiam. E ela tentando ali, pelo menos, dar a eles algum entendimento sobre a vida. Então ela continua. Aí tinha alguns que ouviam, mas eram poucas pessoas. Aí ela falando, né, sobre isso, e ela dizia sempre, ressaltar o seguinte: olha, vocês têm que acreditar que vocês vão ser pessoas com potenciais, que vocês vão ser médicos, que vocês vão ser engenheiro. Vocês moram em comunidade e já são negros, a maioria eram negros, e a Damiana era negra também. A maioria das pessoas que moram na comunidade são vistas como alguém que vai virar bandido, como alguém que não vai dar para nada, que vai ser mais um na estatística, que vai ser preso, vai levar tiro, vai morrer. Então vocês têm que fugir disso. Para isso vocês precisam ouvir a consciência de vocês e buscar um caminho melhor. Quando vocês fizerem isso, vocês estarão entendendo que vocês têm possibilidade de serem outras pessoas. E vocês vão desenvolver algo muito importante, que é a fé. A fé na vida, que está relacionada com a fé em Deus, e a fé em vocês mesmos. Porque a fé, ela tem 2 parâmetros: a fé em Deus e a fé em você mesmo. A fé em Deus é você entender que Deus está presente na nossa vida e que Deus ele tem uma série de caminhos que levam a Ele. Então tem Jesus, que Ele nos fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tem o nosso anjo da guarda, tem uma série de espíritos protetores que estão ao nosso lado, e eles estão presentes na nossa vida, nos fortalecendo a nossa fé e nos livrando dos caminhos errados que nós queremos tomar. Isso é a fé em Deus, é a fé divina. E tem também a fé em você mesmo, porque Jesus, ele não pode fazer nada por você se você não acreditar em você mesmo. Se você não quiser mudar, se você não quiser ser uma pessoa diferente, se nós não quisermos ser uma pessoa melhor, ninguém pode fazer isso por nós. Somente Jesus, somente nós mesmos que vamos conseguir sermos melhores se a gente se esforçar e se a gente acreditar nas nossas potencialidades, acreditar nas nossas competências. Então nós temos que ter algo que é a resiliência, ou seja, a capacidade de nos adaptarmos e de enfrentarmos as nossas dificuldades. Então a Damiana, por esse caminho, ela tentava despertar nos alunos uma visão diferente. Então ela falava também, lógico, de estilos literários, de naturalismo, realismo, mas como eles não tinham interesse nenhum nessas matérias, ela pelo menos tentava nessa parte aí da ética, né, falar de forma que despertasse neles algo. Ela era espírita, cristã, ela participava de uma casa na qual ela atuava como evangelizadora espírita, e ela tinha essa habilidade, né, ou ela pelo menos tentava de alguma forma deixar um ensinamento para aquele grupo ali, porque ela estava vendo que realmente, não que ela não acreditasse que eles podiam seguir por um caminho melhor, mas estava muito difícil, porque naqueles momentos, naquele momento que eles estavam ali na sala, é como se eles estivessem obliterados, buscando outros interesses. Então, como a gente está falando com vocês, alguns ficavam lá no fundo da sala conversando, batendo papo e usando droga, né? E ela, quando ela tentava falar alguma coisa, tia,
a gente está aqui na boa, eu trabalho para o fulano já falou que se começarem a perturbar, que ele vai ver que na escola vai dar problema para vocês, deixa a gente quieto aqui no nosso canto. E ela não tinha muito o que fazer. Outros ficavam no celular, jogando, batendo papo na rede social, mandando fake news para as pessoas, e alguns ficavam ali ouvindo o que ela estava falando. Então isso aí o ano foi passando e a situação desse jeito. Aí a diretora chamou a Damiana na sala e falou assim: olha, professora, eu queria lhe dar uma recomendação, que a senhora está fugindo da orientação pedagógica da escola. A senhora está aqui para falar de estilo literário. A senhora passa a maior parte do tempo falando em negócio de fé, de Jesus. Isso aqui não é igreja. A escola é laica. A senhora não pode ficar misturando religião com o ensino literário. E aí a Damiana se explicava da seguinte forma: olha, diretora, o que acontece é o seguinte, que no momento aqueles alunos, eles não estão precisando de estilo literário, porque é uma coisa que eles não estão interessados. Eles estão precisando despertar a consciência de que eles podem ser melhores, de que eles podem ser diferentes, de que eles podem aprender outras coisas. E eu vou continuar falando. Se a senhora quiser me desligar da escola ou me suspender, a senhora me suspende. Mas eu vou continuar falando porque eu estou notando que o que eles precisam nesse momento é amor e compreensão. Eles não estão precisando de estilo literário. O estilo literário eu falo, mas eles não ouvem, eles não estão interessados, eles não querem saber de Machado de Assis, de Carlos Drummond de Andrade, de Lima Barreto. Eles querem saber que a vida para eles é como se eles estivessem totalmente desinteressados da vida, né? Então uns já estão se drogando, já estão no tráfico, alguns, outros só querem saber das redes sociais, estão viciados em tecnologia e vivem uma realidade virtual, falam que o mundo real é horrível, que eles querem viver no virtual, e uns poucos ali que querem aprender alguma coisa. Se a senhora quiser me afastar, a senhora me afasta. Aí ela fala: quer saber de uma coisa? A senhora faz o que a senhora quiser, a senhora parece maluca, então faz o que a senhora quiser, problema da senhora. Estou só falando que isso aí não vai adiantar nada. Isso aí, meu filho, é tudo infrator, que vai virar bandido mesmo. Daqui a pouco a senhora vai saber aí que já morreu um e outro e tal. Aí ela falou: não, mas eu acredito que pelo menos um deles vai ouvir o que eu estou falando e vai se modificar. Talvez a maioria realmente vá por esse caminho, mas um deles vai ouvir. Aí o ano foi passando, ela com aquela turma, e aí um dia o Touquinha sumiu da escola. E ela ficou sabendo que o rapaz tinha se envolvido numa briga de gangue, né? Ele trabalhava com um grupo de crime organizado e ele tinha levado um tiro e estava no hospital. Aí ela procurou saber na comunidade. Ele não tinha família, não tinha nada, morava sozinho, era tipo, estava abandonado mesmo. A mãe morava com ele, o pai estava preso, enfim, ele morava lá, vivia lá pela casa ele morava praticamente na boca de fumo, ele não tinha lugar para ficar, não tinha residência. A residência dele era a boca de fumo. Aí ela foi lá vê-lo, né? E ele tinha levado um tiro na cabeça e estava em coma. Tinham tirado a bala, tinham conseguido tirar a bala do cérebro, mas ele estava em coma. E o médico já tinha desenganado, falou: esse aí, coitado, não vai dar em nada. E aí, como ele era do tráfico, eles tinham algemado a perna dele, né? O pé dele na cama, e ele estava em coma, estava no CTI. E ela pediu ao diretor do hospital se ela podia ficar ali ao lado dele. Aí ela falou: minha senhora, mas aqui é CTI, a senhora não pode ficar aqui. Aí ela falou: bom, o senhor não está falando que ele vai morrer? Então só deixa eu ficar aqui e tal com ele, acompanhando. Então
Aí eu falei, tá bom, a senhora não pode dormir aqui, mas se ela quiser vir aqui visitar, ficar um pouquinho mais, a senhora fica. Aí o que ela fazia? A Damiana, ela ia lá todo dia, levava o Evangelho segundo o Espiritismo, ficava lendo para ele, porque ela sabia de que forma. Ela sabia que ele estava em coma, mas ela sabia que aquele coma era um coma que o espírito dele, né, a alma imortal, estava ouvindo. E ela falou, bom, mesmo que ele vai desencarnar, eu vou aproveitar, vou ler o Evangelho para ele, vou comentar os ensinamentos do Evangelho, para que se ele desencarnar, ele pelo menos ter alguma noção de como ele vai se situar lá no mundo espiritual. E ela fez isso. Aí todo dia, na hora da visita, ela ia lá, pedia para ficar um pouquinho mais, e lia lá o Evangelho, ficava comentando, e ele em coma. Aí os guardas que estavam lá do lado de fora, olhando, né, falavam assim, ô professor, isso aí vai pro colo do capiroto, isso aí não adianta você ficar falando negócio de Deus, não. Isso aí não acredita em Deus, não. Isso aí já tá no colo do capiroto mesmo. Ele não foi ainda porque nem o diabo quer ele lá e tal. Aí o tempo foi passando, passou um tempo, ela pediu até licença lá do colégio para ela poder fazer essas visitas, até que o Toquinha acordou, ele saiu do coma. Aí o pessoal, o médico, o que houve, né? Aí o Toquinha olhou para ela e falou assim, professora, olha, quando eu estava aqui dormindo, eu vi do seu lado um senhor, um coroa, e esse coroa, ele operou minha cabeça, e ele disse que eu vou receber um negócio que eu não entendi muito bem, que é moratória. Falou que eu vou receber uma moratória. Aí ela pegou a bolsa, tirou da bolsa dela a foto do Dr. Bezerra de Menezes e falou para ela assim, o coroa é esse aqui? Aí ela falou, esse aí mesmo, esse coroa aí estava do seu lado, eu vi que a senhora estava lendo um livro aí, um negócio de Jesus, não sei o que. Esse coroa chegou e me operou e falou que eu ia receber uma moratória, e aí eu acordei. Aí ela explicou, cara, o Dr. Bezerra de Menezes, que moratória era uma oportunidade que ele estava tendo de mudar de vida, de passar a ter fé nele mesmo, de passar a ter fé na sua capacidade, nas suas competências. Aí ele teve alta, ela conseguiu arranjar um advogado para ele, ela pagou o advogado para ele. O advogado, ele era menor, tinha 15 anos, então o advogado conseguiu que ele fosse libertado, né? E aí ela recomendou a ele que ele saísse daquela vida. Aí ele tinha uma tia que morava em Minas, no interior de Minas. Ele falou, tia, eu vou fazer o seguinte, eu vou para casa da minha tia. Já que a senhora está falando para eu mudar, tá bom, eu vou lá para casa da minha tia, vou ficar lá porque eu não posso mais ficar aqui, porque se eu ficar aqui, vão me matar. Então eu vou lá para a casa da minha tia, ficar lá no interior e vou ficar por lá. Aí ele foi. Aí passaram-se 20 anos, ele tinha 15 anos e a Damiana tinha 40 anos. Aí passaram-se 20 anos depois desse fato acontecer. Aí um dia a Damiana estava com 60 anos, nesse período, né, que ela estava com 60 anos, ela era diretora da mesma escola, ela tinha conseguido, de alguma maneira, mudar um pouco ou amenizar um pouco a situação da escola, porque ela tinha conseguido implantar algumas atividades artísticas de balé, de coreografia, de teatro, coisas que a outra diretora achava que era uma besteira, ela conseguiu mudar. Aí deu uma amenizada. Aí houve uma melhoria no nível de interesse dos alunos. E ela também conseguiu, de alguma forma, atrair os pais para participar desse processo. Aí ela estava lá, aí chegou uma secretária e falou assim, diretora, tem um rapaz aí que é o novo professor de literatura. Ele veio se apresentar que ele quer trabalhar, ele vai trabalhar agora aqui na escola. Aí ela, então tá bom, manda ele entrar. Quando ele entrou, o novo professor de literatura, qual não foi a surpresa dela? Era o Toquinha, que era um homem agora de 35 anos, que tinha conseguido terminar o ensino médio, tinha feito letras
tinha se tornado professor de literatura e estava se apresentando para ser professor daquela escola. Aí a Damiana ficou muito emocionada, né? E falou assim: Toquinha, eu sabia. Ela continuou chamando ele de Toquinha. Toquinha, porque ela conheceu ele, então ela quis deixar claro que ela tinha conhecido ele. Aí ela falou assim: olha, Toquinha, eu sabia que você ia ser uma pessoa diferente. Por isso que eu sempre falava com você sobre fé, sobre você acreditar em Deus, sobre você acreditar em você mesmo. Aí o Toquinha pegou, abraçou ela e falou assim: olha, professora, a senhora me salvou, porque de tanto a senhora falar em fé, eu consegui entender que eu tinha que ter fé em mim mesmo e que eu não tinha nascido para ser bandido, que eu tinha nascido para ser uma pessoa diferente. E eu estou aqui para provar isso para a senhora. Então, a partir daquele momento, ele começou a dar aula, se integrou naquele projeto pedagógico da escola, que era um projeto mais voltado, né, para os interesses do aluno. Lógico, ensinava matemática, química, a matéria normal, mas abria um campo para ensinar matérias alternativas, como balé, coreografia, funk, enfim, o que o aluno desejasse, o que o aluno tivesse mais competência era colocado. Então, pessoal, finalizando o nosso bate-papo de hoje, a gente sabe o seguinte, né? O mundo está muito ruim. A gente tem aí pessoas que não creem no jovem, que falam: não tem jeito, essa geração aí é uma geração perdida, o mundo não tem jeito, esse negócio de regeneração é besteira, isso não vai acontecer nunca, o nosso país vai ser sempre essa coisa ruim que e esse negócio de crime organizado não tem jeito. Mas por quê? Porque nós ainda não temos a nossa fé desenvolvida. Primeiro, nós não temos fé em Deus suficiente, nós não entendemos que Jesus está à frente do leme, não entendemos que Jesus ele tinha nos avisado a respeito desses aspectos que o mundo está passando no sermão profético. Lá no sermão profético é só ir lá em Mateus 24, capítulo 24, que Jesus descreve sobre as grandes dores. Então, desde o século XX, desde o período que a doutrina espírita foi codificada, que o mundo está numa fase de transição, mas está chegando uma nova geração. Mas eu não estou vendo. Tem um ou outro, são poucos, mas já tem muitos jovens, como Toquinha, que tem um lado ainda conturbado, mas se você tocar naquela corda sensível da alma, do afeto, ele atende, se modifica. E, além disso, temos que ter fé em nós mesmos. Quer dizer, nós que já estamos na doutrina, nós temos que crer na potencialidade das nossas casas espíritas, no papel que as nossas casas espíritas representam quando você está dentro de ou próximo de uma comunidade, como a nossa casa aqui, que é próximo de uma comunidade, e que você leva uma palavra que fica a casa, aparentemente ninguém está prestando atenção, ou que você acha que a maioria não está nem aí para nada, né? Porque esse pessoal aí não quer saber, prefere ir para a igreja evangélica, ignorante, mas você não está falando para uma pessoa encarnada. Quando você faz uma palestra, você faz um trabalho, você está falando para o espírito imortal. Então aquele espírito, ele está ouvindo o que você está falando e de alguma forma ele vai conseguir agir de outra maneira, como Toquinha, né? E a espiritualidade, quando você tem fé, ela atua, como foi o caso da experiência de quase morte, né? Que foi o que o Toquinha vivenciou, né? Que foi ele recebeu uma moratória, ele teve uma intervenção espiritual do Dr. Bezerra de Menezes devido à fé da professora na sua recuperação moral, em que a espiritualidade te dá chances e que você não aproveita, em que você deixa passar. Você acha, não, a minha vida já está ruim mesmo, nada vai dar certo, eu fracassei, eu não vou conseguir nada. Então, quando a gente começa a achar que nós somos fracassados, né,
realmente o fracasso ele se configura. Então, a gente tem que entender que fracasso tem que ser mudado para experiência de resiliência. Ou seja, você às vezes não consegue realizar determinados objetivos que você estabeleceu, mas se você continuar persistindo, em algum momento da sua trajetória você vai conseguir. Porque nós somos reencarnacionistas e nós sabemos que às vezes você não consegue atingir determinados objetivos nessa existência, mas se você persistir futuramente numa outra oportunidade reencarnatória, você irá alcançar aquilo que você deseja. Nós ainda somos espíritos imperfeitos, mas nós temos que ter a certeza de que um dia nós conseguiremos superar os nossos aparentes fracassos para sermos pessoas melhores. Então, meus amigos, minhas irmãs, era isso que a gente ia conversar nessa oportunidade. Que Jesus nos abençoe e até o próximo vídeo. Fiquem em paz.